Boa noite a todos, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 2 de dezembro, segunda-feira, a gente inicia a semana e o mês, reta final aí de 2019. Vamos às notícias. Bom, tivemos aí a investigação, né? A Polícia Federal abriu uma investigação sobre uma tentativa de atentado, de novo atentado, a Jair Bolsonaro. Ele estava lá em Três Corações, em Minas Gerais, e parece que aí um faxineiro terceirizado do Exército resolveu fazer gracinha, gravou mensagens nas redes sociais dizendo que ia dar um jeito, que ia ver como é que ia funcionar ali o evento, né, que ele estava lá numa formatura, e ameaçou realmente praticar aí um atentado. Ainda não se sabe se era só gracinha ou se era real. O problema é que não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Então a polícia prendeu o sujeito, identificou ele, prendeu, soltou depois, fez busca e apreensão, apreendeu todas as mídias, computador, etc. E agora está investigando. Nós demos no site, inclusive, a cópia do boletim de ocorrência com todos os detalhes para vocês terem acesso. Tá? Bom, além disso aí, o que eu registro? A notícia do dia, né? O Trump, eu até comentei mais cedo no boletim a mais, o Donald Trump foi ao Twitter dizer que vai aumentar, vai sobretaxar as importações de aço e alumínio do Brasil, porque, segundo ele, Brasil e Argentina estão manipulando a taxa de câmbio, estão desvalorizando artificialmente a sua moeda. Quem dera, Trump, não é o que está acontecendo não, tá bom? Na verdade, o câmbio aqui é flutuante e o Banco Central, se tivesse essa intenção, não tinha intervindo aí na semana passada, né, para tentar reverter essa situação. Óbvio que o câmbio alto interessa, ainda mais quando você tem uma situação de taxa Selic baixa e em queda, então houve aí uma separação, né? Aquilo que estava sempre associado, você aumentava a taxa Selic para segurar câmbio, para segurar a inflação, e hoje você tem uma situação de inflação baixa, taxa Selic baixa, inclusive o Bolsonaro disse que pode cair aí mais meio ponto, e você tem essa questão do câmbio mais alto. O câmbio mais alto favorece as exportações e aí acontece essa questão da carne aumentar, né? Não só por causa do câmbio, obviamente, tem uma questão aí de demanda. Nós produzimos um vídeo bastante didático, está no nosso canal no YouTube, também no site, um vídeo mostrando o que está por trás do aumento da carne, né? A picanha, fui lá no mercado ontem comprar umas coisinhas lá para casa e de fato não há condição de pagar R$120 numa peça de picanha, né? Então ali a mais barata, a mais chinfrinha era R$80 e não dá. Então vamos comer outra coisa, carne de segunda, vamos comer ovo, vamos comer frango, carne de porco, e a gente vai assim. No final das contas, olha, quem manda é o consumidor. Se o consumidor realmente deixar de comprar, eu duvido que aquelas carnes que estão lá nas prateleiras, se os mercados não vão baixar o preço, né? Ainda que tenha uma demanda forte aí para o mercado exterior, especialmente o mercado chinês. O que tem acontecido com a questão da China? Rapidamente, mas eu recomendo que vocês assistam ao vídeo, tá? O vídeo que explica por que a carne está cara. Bom, a gente tem aí várias questões que estão se consolidando nos últimos anos, né? Você teve uma questão recente envolvendo a gripe suína lá, que obrigou os chineses a eliminar um terço do seu rebanho. Os chineses comem muito porco, é um hábito, estão tendo de mudar o hábito, estão tendo de comer carne de boi e, obviamente, vão para o mercado externo importar essa carne. A China importa dos Estados Unidos, da Austrália, do Brasil. A Austrália também teve incidência do mesmo problema. Os Estados Unidos estão na guerra comercial com a China, então sobrou para o Brasil. O Brasil está aí tendo de certificar vários frigoríficos novos, aumentando a sua capacidade para exportar e exportar para atender essa demanda. Demanda, inclusive, que foi prevista lá num dos acordos assinados pelo Bolsonaro quando ele foi à China. Então está mais ou menos tudo aí dentro da previsão. Vai permanecer assim, Cláudio? Depende, né? A gente tem aí tempo de engorda do boi, a gente tem oferta e demanda, tem uma série de questões que envolvem, né, o próprio hábito de consumo do brasileiro também, né, né, se você também não alterar por aqui, fica da situação que está. Só que também tem várias outras coisas envolvidas, não é só isso não. Você teve um problema também de rebanho no Brasil, você teve 2014 e 15 teve um problema de safra, né? O produtor teve de colocar aí,
teve de colocar para o abate, né, porque você teve um problema de safra para alimentar os bezerros. Os bezerros não engordaram, você teve que colocar no abate as vacas, né? E aí você adiou aí, você teve toda uma mudança no processo também de abate, de criação, de engorda e abate, né? Então isso tudo influencia. Mas também tem uma coisa que eu acho que influencia até mais, e que é para calar a boca dos petistas, né? Tem muito petista aí, o pessoal foi colocar a culpa no governo, né? Dizer que a culpa é do Bolsonaro porque a carne aumentou. Olha, quando você vê que 60% das exportações são garantidas por grandes frigoríficos que tornaram, que transformaram o mercado num oligopólio, né? JBS, BRF, Marfrig, né? Só esses três, né? 3 frigoríficos que se beneficiaram justamente da política dos gigantes nacionais, essa política nefasta, né? Que acaba com a concorrência e faz cartel, faz oligopólio, etc. Essa política patrocinada por você, né? Mas enfim, instituída pelo governo Lula, pelos governos do PT, Lula, Dilma, e que é óbvio, né? Agora você vai lá, vê lá quanto é que está a ação da JBS, está assim, ó, subindo igual, tá lindo, subindo igual, o Joesley está preso lá na casa dele, acho que não sei nem se está ainda de tornozeleira, mas deve estar rindo, né, de orelha a orelha. Então assim, vai ter churrasco para essa gente, para os empresários amigos, provavelmente para os petistas, para o Lula, para essa turma toda, mas para você, consumidor, não. Quem sangra nesse churrasco é você, tá bom? Então, voltando à questão do câmbio, né? O Donald Trump fez essa declaração, já foi um barato-avô aqui em Brasília, ninguém sabia como explicar. Bolsonaro foi questionado ao sair do Palácio da Alvorada, disse, não, eu vou lá, na pior das hipóteses eu ligo para o Trump e converso com o Trump. Olha, o Trump, a gente sabe, é um negociador, é um cara forjado nisso, joga duro mesmo e não quer saber. E ele está aí, né, acossado por um impeachment, tentando reeleição, então ele tem que também fazer gestos internos, tá? Nem aí para o Brasil, muito menos, né, para aqui para o nosso governo. Ele está querendo se reeleger, se livrar do impeachment e se reeleger. E aí tem que enviar obviamente, sinais internos, defender a sua indústria, defender os seus fazendeiros, porque ele está defendendo o quê? Emprego, né? Então você não consegue entrar numa campanha eleitoral com um discurso fragilizado nessa área. Então, o que teve aqui é o pessoal se assustando, não era para se assustar, né? São coisas tão óbvias, não era para ninguém se assustar, mas se assustaram. E aí o Itamaraty, o Ministério da Agricultura, emitiram uma nota, dizendo o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro tomou conhecimento da declaração do presidente, Donald Trump, sobre possível imposição da sobretaxa ao aço, tá? Já está em contato com os interlocutores em Washington. O governo trabalhará para defender o interesse comercial brasileiro e assegurar a fluidez do comércio com os Estados Unidos com vistas a ampliar o intercâmbio comercial e aprofundar o relacionamento e benefício de ambos os países. Não... Conversa de diplomata, né? Não tem o que falar, fala essas coisinhas aí. Bom, vamos em frente aqui. A situação, então é isso, tem o seu ponto bom, o seu ponto ruim, a questão do câmbio e tal, agora, e tem essas reações óbvias, né? Vamos lá. Notícias de Lava Jato, desembargador soltou, William Campos, da 15ª Câmara do TJ, soltou, olha só, Luiz Eduardo de Oliveira Silva, vocês não vão reconhecer pelo nome, ele é o irmão do Zé Dirceu, tá bom? Tá na rua também em função, obviamente, da decisão do STF. Eu publiquei muita coisa sobre ele. Ele era um operador do Dirceu. Ele é importantíssimo. E, infelizmente, a Lava Jato não conseguiu dar uma apertada nele para fazer ele falar. Nunca falou nada, nunca explicou o caderno vermelho, o caderno de capa vermelha que foi apreendido na sua casa e que trazia várias questões, várias anotações referentes aos negócios do Dirceu, inclusive com citações a Lula, com citações a valores, citações a jatinho. Eu falei muitas vezes sobre isso, a gente fez uma pesquisa, o pessoal que me acompanha mais tempo vibrava junto quando a gente conseguia avançar em alguma coisa da investigação, né? Falamos lá de Portugal, de Cascais, etc., uma quinta, uma finca, enfim. Mas nunca se esclareceu. Então é um arquivo vivo, o irmão do Dirceu, e agora está na rua por causa do STF. Ainda falando de Lava Jato, óbvio, né? Surpresa para ninguém, Lula pediu ao Supremo para anular a condenação do TRF4 pelo sítio de Atibaia. Aliás,
no fim de semana, alguém perguntou para o Lewandowski, e ele disse que, claro, que poderia, né, eventualmente, se a defesa recorresse ao STF, né, quase como dizendo, olha, recorre, eles avaliariam a possibilidade de cancelar, de anular a condenação do TRF4. Então, eu digo o seguinte, olha, ministro que fala fora dos autos já está errado de princípio, tá bom? Já para começar está errado. A gente tem que parar com esse negócio de ministro do Supremo Tribunal Federal, devia ser uma múmia, sabe? Tinha que ser não falava com ninguém, tinha que falar só nos autos. Infelizmente virou essa moda, né? Gilmar dando entrevista, Dias Toffoli, Lewandowski, até o Barroso de vez em quando dá entrevista, Fux, todo mundo fala, né? Uns falam mais que os outros, uns aproveitam essa visibilidade para fazer política, para atacar outras instituições, os outros agentes, enfim, para tentar criar um ambiente para punição de quem, sabe, faz o seu trabalho, tenta fazer justiça, tenta instituir, mudar um pouquinho a cultura do Brasil, tenta instituir um pouquinho de justiça no Brasil, e aí usam isso para poder ir para cima dessas pessoas, como está acontecendo com a turma da Lava Jato, com o Deltan e afins. Então, enfim, o Lula entrou já no STF, dizendo que foi um julgamento de exceção. Esse Zanin realmente é muito criativo. E aí a PGR já se manifestou dizendo que isso aí pediu para rejeitar, né? Que o STF rejeite, inclusive lá, dizendo que tem a perseguição política. Não tem perseguição política nenhuma. O subprocurador José Adonis Calu de Araújo disse que a alegação da defesa de que o Deltan, sua equipe, nutririam inimizade capital com o Lula, não se sustenta, né? Esse quadro não se verifica, etc. e tal, tá tudo lá no site para vocês verem. Até o Sérgio Moro deu uma entrevista falando de Lula, dizendo, não gosto nem de falar do Lula, Lula para mim é passado. E de fato, o Lula está passando, já passou, está passado, mas as consequências, né, a herança do Lula estão todas aí para vocês desfrutarem delas agora, até no churrasco. Você vai lembrar do Lula quando você comer churrasco de ovo, igual os memes que estão correndo na internet, que é o palitinho no ovo, né, o espeto no ovo. Ó, eu destaco aqui mais para vocês, aproveitando o gancho da PGR, tem uma decisão ótima aqui que o Augusto Aras resolveu tirar a Débora Duprá do Conselho de Direitos Humanos, né? Ela é uma representante da extrema esquerda, sempre se manifesta, faz aí umas manifestações sempre contrárias a tudo que o governo faz, e já estava na hora dela pegar o caminho de casa, né, e procurar o que fazer. Tá certo? O que eu mais destaco para vocês aqui? O Bolsonaro deu uma entrevista para a Record, parará, e falou que chegou a sofrer pressões para pedir a cabeça do Paulo Guedes, para entregar a cabeça do Paulo Guedes numa bandeja de prata, por causa daquela história lá do AI-5, da declaração dele, que foi absolutamente deturpada, como eu disse aqui. O cara fez uma defesa da democracia e disseram que ele estava tentando defender a ditadura. Enfim, essa imprensa tradicional comercial, né? Eu fiz um comentário mais cedo no Boletim a Mais, algumas pessoas me criticaram. Cláudio, o Bolsonaro está certo quando impede a Folha de participar de uma licitação pública aqui para vender produtos para o governo, para assinatura, está errado, e está certo quando cancela a assinatura, etc. Gente, o que eu penso? Eu penso o seguinte, para mim, se os outros veículos pararem de receber verba pública, para mim é melhor, eu não preciso de verba pública. Eu vivo, nós aqui do Antagonista da Cruzoé, nosso grupo vive das assinaturas que vocês fazem, do apoio de vocês. Então nossa relação é direta com o leitor, por isso não temos rabo preso, o compromisso é total. Então, para mim, não deveria, governo, já falei 1000 vezes aqui, governo não tem que financiar a iniciativa privada, em nenhum caso. Na imprensa, então, pior ainda. Então, esse modelo aí não deveria existir. Então, se o presidente quer cortar, corte de todo mundo. Não adianta cortar de um, senão vai ser acusado de perseguição. Corta da Folha, mas mantém a assinatura da Carta Capital. Então, assim, e aí ou privilegia determinado veículo, porque esse determinado veículo não critica, só faz elogio. Então, essa concepção, ela está equivocada. A verdade é a seguinte, imprensa ela tem que reinventar o seu modelo de negócio e se sustentar pelas próprias pernas.
né, com a sua credibilidade que é construída junto ao seu leitor e se sustentar com as próprias pernas, parar com esse negócio de levar grana do governo, seja de governo federal, estadual, seja de estatal, seja porque isso tudo acaba virando uma forma de você manipular a informação que é publicada. Isso não é novidade para ninguém. Eu, como jornalista, digo para vocês, tinha épocas que você não podia falar de Petrobras na imprensa tradicional, na comercial, porque era tabu, porque a Petrobras bancava páginas e páginas de jornais e revistas no país inteiro, assim como o BNDES, assim como a Caixa. Então, tem que acabar. É simples assim, né? É um raciocínio muito simples. Então, essa é a minha posição. Vamos seguir? Vamos seguir. E aí, o que eu posso dizer para vocês? É incrível o que tem acontecido. Alguém, ainda está se buscando quem, no Ministério da Economia, na semana passada a gente sabe, né, teve aí uma correção nas informações das exportações brasileiras, na balança comercial. E essa correção teria acontecido aí em função de dados divulgados errados da balança comercial de agora, deste ano. Deste mês, perdão, do mês passado agora, de novembro. Mas acontece que hoje o Ministério descobriu que também houve erro na divulgação dos números de setembro e de outubro. Olha só, isso é muito grave. O Ministério da Economia informa que a falha ocorreu no momento da coleta e da transmissão de dados. A responsabilidade seria do SERPRO. Olha, gente, isso aqui não pode acontecer. É preciso identificar se a responsabilidade é do diretor do SERPRO, que ele assuma essa responsabilidade, que ele seja substituído. Se foi um erro do sistema, troque o sistema. Se foi um erro de um grupo, tem que abrir procedimento investigativo, tem que abrir uma sindicância. Isso aqui é gravíssimo. Essa imprensa está aí meio que abafando o caso. Isso aqui é gravíssimo. Sabe por quê? Porque se você não pode confiar nos números oficiais que o Ministério divulga sobre a balança comercial, que é a base, como é que você vai confiar no resto? Então, assim, isso aqui é amador demais. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Pra vocês terem uma ideia, não é um erro simples. É erro de 2 bi. O Ministério tinha anunciado as exportações. Exportações de setembro, 18,9 bi. Em outubro, 18,2 bi. Em novembro, 9,6 bi. Os dados corretos são 20,2 bi em setembro, 19,5 bi em outubro, 13,4 bi em novembro. Conseguiu errar ainda mais em novembro. Então, assim, não dá, né? Esse tipo de coisa não dá. Isso aqui não dá. Simples, não dá. Bom, eu encerro. Tá bom. Faltou aqui falar, falando de Lava Jato, de tudo que está acontecendo aí, da soltura do Lula reclamando, da soltura do irmão do Dirceu. O Ministério Público da Lava Jato, lá em Curitiba, divulgou que ao longo de mais de 5 anos de operação, a quantia recuperada pela Lava Jato já ultrapassou 4 bilhões. Né? 4 bilhões. Só em 2019 foram devolvidos 1,6 bilhões. Aí tem mais. Levando-se em consideração o total de valores previstos nos acordos de leniência, colaboração, termos de ajuste de conduta e renúncias voluntárias, esse valor chega a 14,3 bi, tá bom? Dos quais 4 bi já foram efetivamente restituídos. Então, entendeu o drama? Essa é a Lava Jato. Isso nunca existiu. Nunca se recuperou dinheiro nenhum. Isso aqui é... que dizer, né? E o pessoal quer pegar o dinheiro e botar lá no fundo de participação dos municípios para fazer projeto agora no ano que vem eleitoral sem fiscalização. Eu volto amanhã em mais um Momento Antagonista e eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Não deixem de compartilhar, de curtir o vídeo, de espalhar a nossa mensagem, o nosso jornalismo independente para mais e mais pessoas. E óbvio, como eu sempre digo aqui, eu trago a informação e vocês formam a sua opinião. Um abraço.